Ok. Vamos lá. Pessoal, esse assunto, a gente vai precisar aqui do conteúdo que é conhecido como ótica, né? Ótica. Relacionado à visão. Em biofísica. Bem, no caso da audição, o que nós estudamos foi a física do som, principalmente, né? Física de ondas, né? Ondas mecânicas, né? E som. Então, lá no caso da audição, na audição, envolvia som, né? Física de ondas, né? Mecânicas, né? Porque o som, ele precisa de um meio para se propagar, né? O som é como se você pensasse aqui como fosse ligação entre moléculas, né? Essas moléculas são é o meio, né? Moléculas. Né? E você vem aqui com objeto aqui, e você empurra essas moléculas. Né? Quando você empurra essas moléculas, elas vão para frente, né? Você vai empurrar tudo essas moléculas que estão aqui na frente, elas vão se comprimir aqui na frente. Vai ter uma área de compressão. E aqui atrás, aqui onde que você retirou essas moléculas que você tirou daqui e colocou lá para frente, vai criar uma área, um vácuo, né? Que a gente chama, né? Vácuo. Então isso daqui, depois essas moléculas que estavam aqui, elas vão se ocupar esse vácuo aqui, porque esse vácuo, ele não tem moléculas aqui, né? Então essas daqui também, elas vão ocupar esse espaço. E vai criando essa onda, né? Que a gente chama uma onda sonora. É como se fosse uma onda mecânica, que ela precisa de um meio. O que é uma outra onda mecânica? Por exemplo, você tem dominós, né? Aquelas peças de dominós. Você empurra o primeiro. O que acontece? Esse ato vai derrubar o segundo, depois vai derrubar o outro, depois vai derrubar o outro, vai cair o último lá. Né? Então, é uma onda mecânica, precisa de um meio para se propagar. Agora, no caso do som, o som a gente já não precisa aqui da visão, da luz, a gente já não precisa de uma onda mecânica. Então é a Professor, luz. Pode falar. tipo, pra mim tá aparecendo a tela muito pequenininha e eu tô no computador e tá aparecendo só a tela do capítulo do livro. Não sei se você tá escrevendo alguma coisa. Eu acho Oh, que o professor também. desculpa. Opa, ok, desculpa. Calma aí. Valeu. Bom que vocês me avisaram. Um minutinho aqui. Já vamos. Tá aparecendo agora. Tá, uma tela branca. Ok. Só que ainda tá Nossa aula, pequenininha. Aula de biofísica. aula de biofísica. Uhum. Tô vendo o cursor do mouse, mas tá bem pequenininho mesmo. Tá bem pequeno, deixa eu ver aqui. E para os demais aí, como que está? E para mim aqui tá aparecendo tamanho normal. Eu vou mandar uma foto no grupo pro senhor dar uma olhada como que eu tô enxergando. A Naira e a Erika falaram que tá a mesma coisa. Que Tá. eu acho. O William também. Professor, eu acredito Oi. que seja porque o senhor não colocou para apresentar, né? O senhor tá Sim, tipo o senhor tá. só mudou a forma de apresentar o. Isso, eu estou mudando a forma de apresentar, uma nova configuração Aí aqui. para nós aparece como se o senhor fosse um ícone de participante, e fica dividido com os outros participantes Opa, da espera um sala. pouquinho. Então, vamos ver se...
Mas se fixar, pessoal, você coloca o mouse em cima da imagem dele aqui e clica em fixar. Fixar reservado na tela principal. Isso, exato. Você- Aí Acho que aí vai resolver. aí a tela fica grande. É isso, exatamente, nesse ícone, fixar. Clica no ícone fixar, Deu ele vai certo. aparecer grande. Ok? Tá, obrigada. Resolvido? Mais ou menos. Aí, né? Ok? Beleza. Ok. Aí, ok. Então é só um novo formato aqui. Nesse formato eu já estou gravando aqui completamente, né? Aí não preciso fazer uma edição lá na frente. Demora muito no Google, uma vez, para grava aqui, demora um dia, dois, muitas aulas, tá virando uma bagunça lá. Então, calma aí que vai dar certo. Aí o tamanho fica normal, né? Quando você fixa, joga para o tamanho máximo da tela, tá? Sua. Claro, se você tiver no celular, vai ser o tamanho da sua tela, tá? Beleza, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Tá, então eu vou fazer essa explicação aqui para quem não conseguiu pegar ali, tá? Tá aparecendo aí para vocês, né? Eu só conferir aqui se está aparecendo. Ok. Opa, aparecendo. Ok. Tá. Beleza. Isso, exato. Exato. Isso aí mesmo. Acompanhando o chat aqui. Beleza. Então vamos lá para a nossa aula. Então aqui, pessoal, o que nós temos aqui? Aqui em cima, eu estava falando disso aqui, ó. A ótica está relacionado com a visão. Essa é a visão, a gente precisa do conceito de ótica, tá? Tanto ótica, a gente tem duas formas, a ótica física, tá? E a ótica geométrica. Ótica física e ótica geométrica. Opa, alguém está querendo entrar? Samantha. Samantha, seja bem-vinda. Tá. E com isso, nós temos o seguinte. Na física de ondas, a física da audição, que é essa daqui, nós temos que estudar a física do som, né, a física de ondas mecânicas, né, que são essas ondas mecânicas. Você tem, por exemplo, uma quantidade, o ar é composto de moléculas, né, então você tem moléculas, e você aplica uma pressão, aqui com o objeto, você empurra isso aqui para frente. Essas moléculas de ar vão para frente, e aqui você cria, nessa região aqui, você cria um vácuo, tá? O que acontece aqui? Depois essas moléculas que estavam aqui atrás, elas vão ocupar esse vácuo, e essas da frente também vão ocupar, porque aqui está um vazio, sem moléculas. É claro que no lugar que não tem moléculas, elas estão livres para se movimentar, elas vão voltar para ocupar esse espaço. Só que esse pequeno movimento que você fez aqui, você gerou uma perturbação, e essa perturbação ela vai se propagar na velocidade da onda naquele meio, ok? E aqui é a mesma coisa de dados, né? Que você tem aqui dados não, dominós, né? Esses dominós aqui, você derrubou o primeiro, esse daqui derruba esse derruba esse derruba esse, é uma sequência, que é uma onda, uma velocidade que depende da estrutura, da organização que você colocou essas peças, tá? Dependendo do jeito que você organizar essas peças, isso aqui está representando o seu meio, né? Que é o meio de propagação daquele sinal, tá? Então, isso aqui são ondas mecânicas. As ondas mecânicas, elas precisam de um meio de propagação, tá? Seja peça, seja moléculas de ar, seja qualquer coisa. Agora vamos para o caso da visão, a gente precisa de entender como que funciona a luz, né? Ou, de forma mais geral, as ondas, né? Eletromagnéticas.
as ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, né, elas se propagam, tá? Elas são, como que elas são compostas, essas ondas eletromagnéticas? Elas são campos, né? De campo elétrico e campo magnético. Elas são compostas por esses dois campos. Isso daqui, esses campos aumentam e diminuem, né? E avançam, tá? Então, essa onda eletromagnética, ela tem um comprimento de onda também, tá? Um comprimento de onda. Ela tem uma frequência também. E ela tem uma velocidade, tá? Ela se propaga, essa onda. Só que, diferente de ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar. Elas não precisam de um meio para propagação, tá? Elas não precisam de um meio para propagação, ok? Então essa daqui é a diferença, não precisa das peças, não precisa de ter ar. Entre, por exemplo, você tem aqui o Sol e o planeta Terra, eu estava até falando isso na aula passada, você tem, aqui você é vácuo entre os planetas, vácuo. E no vácuo, você não tem uma quantidade expressiva, esse vácuo aqui ele não tem uma quantidade zero de moléculas, é quase zero. Tá? Você não tem lugar, por exemplo, para propagação de ondas mecânicas, você não tem peças para moléculas, para uma coisa atingir a outra e encaminhar um sinal para a Terra, de ondas mecânicas, não tem. Então o som, não tem como sair o som do Sol e vir som se propagando na direção da Terra, tá? Mas as ondas eletromagnéticas, elas se propagam, tá? Elas se propagam, beleza? Então elas têm uma velocidade de propagação, ok? Dada uma frequência, assim, tá? Então vamos lá. Um ponto para a gente entender aqui um pouco melhor essas ondas. Qual que é o... Vou buscar aqui uma imagem. Shift 4, deixa eu ver uma imagem legal aqui, se eu encontro uma imagem na internet aqui para nós. Eu acho que essa daqui tá legal. Opa. Shift 4, Shift 3. Olha aqui. Verifique se está aparecendo aí para vocês. Isso aqui é uma imagem do espectro, né? Talvez não esteja aparecendo na tela completa, depois eu vou ajustando isso daqui. Mas você percebe que tem o espectro do visível. Ok, beleza. Depois eu vou tentar ajeitar isso aqui. Ele tem o espectro do visível, e do visível, ele vai para... Ele vem do visível, depois aqui no outro lado, talvez não esteja aparecendo legal para vocês, porque eu dei um corte aqui na tela, é o infravermelho. Do outro lado é o ultravioleta. Então, você tem um comprimento de luz no meio do caminho, que é o visível. Opa, alguém está querendo entrar? Deixa eu dar um minutinho aqui para colocar o nosso colega. Renan. Seja bem-vindo, Renan. Nós temos o espectro visível, né, no centro, né, que vai de 400 nanômetros, né, até 700 nanômetros, tá? Depois nós vamos analisar essas unidades aí, tá? E você pode observar que ela vem do 400, né, nanômetros, é o tipo violeta. E quando vai aumentando o comprimento de onda, vai indo para a direção do vermelho, né, e o infravermelho, ok? E do outro lado, o ultravioleta. Então, em cima você tem os ultravioletas e depois os infravermelhos.
Do lado dos infravermelhos, você vai ter micro-ondas, TV, rádio, são todas ondas eletromagnéticas, tá? Só que nós vamos analisar um pouco melhor isso daí, mas a nossa visão não capta o infravermelho, e nem as ondas acima. E também a ultravioleta, a nossa visão também não capta o ultravioleta, né? E os raios X, raios gamas, tá? Então, do ultravioleta e raios, depois do ultravioleta, você tem ondas que são de alta frequência e baixo comprimento de onda, alta frequência, tá? Então, ultravioleta são as ondas que têm a maior quantidade de energia. E o infravermelho é as que têm as menores quantidades de energia, tá? Então, no caso ali que você tem no caso que é o micro-ondas, TV, né? Isso aí e rádio, não está aparecendo ali, mas é onda de rádio. Essas ondas aí que têm a menor quantidade de energia, tá? Causam a menor quantidade de danos possível. Agora, o ultravioleta para frente são ondas muito mais energéticas, tá? Que causam muito mais dano, ok? Vou voltar para a nossa tela de aula. Opa, deu um problema aqui. Vamos lá. Beleza. Então, aqui tem algumas coisas importantes para a gente anotar aqui. Vamos lá. As nossas ondas aqui, elas têm a quantidade de energia, tá? A energia dessas ondas é igual a HF, tá? Então, as ondas, a radiação, né? Vamos colocar radiação, tá? Que tem a maior energia possível, colocando energia, também tem a maior frequência, F é frequência, tá? Então, se a radiação tem uma frequência mais alta, tá? Frequência mais alta, a energia, tá? Dessa onda é mais alta. Esse H, não sei se vocês já viram no curso de Química, né? Mas isso aqui é a constante. Parece muito na hora que você vai estudar átomos e parte de física quântica ou física moderna ou qualquer coisa relacionada a átomos, tabela periódica e para frente energia, né, de átomos em si, é a constante de Planck. Tá? Constante Planck. Essa constante aqui, ela tem um valor de 6,62 vezes 10 a menos 34 segundos. Ok. Então, se vocês observaram naquele espectro lá, nós vamos ter o seguinte aqui. Tipo, a luz vermelha, a luz vermelha. Aí nós vamos indo na direção da luz violeta. Da luz violeta. Luz vermelha vai na direção da luz violeta. Então aqui, a luz vermelha, a frequência, se a gente for analisar, a frequência, aqui é frequência mais baixa e aqui é a frequência mais alta. Tá? Então você já logo percebe que a luz vermelha tem uma quantidade menor de energia. E a luz violeta é a que tem a maior quantidade de energia, tá? O nosso colega querendo entrar. Vamos ver aqui quem que é. Cláudio. Seja bem-vindo, Cláudio. Tá? Então, esse
Esse é um ponto importante. O que vai causar danos, por exemplo, na retina, danos na visão, se você... maiores danos possíveis. A quantidade maior de danos possíveis são a luz que tem a quantidade maior de energia. Então, assim, luz violeta ou luz, radiação, né, com frequências maior do que violeta, tá? Isso aqui é o espectro que a gente chama de do visível, né, visível, tá? Espectro visível, tá? A gente vê. Aqui, antes do visível, você tem o infravermelho, né? O infravermelho, vermelho. E aqui, depois do violeta, você tem o ultravioleta. Beleza? Tá. Então aqui, você já começa a perceber, né, essa relação entre energia e frequências. Frequências altas você vai causar mais danos. Frequências baixas você vai causar uma quantidade menor de danos. Então, para você mudar células, você fazer mudanças, você precisa ter luz com ultravioleta, né, com quantidade maior de energia, que você consegue fazer alterações no DNA, nas estruturas, né, na pele, tecido, tá? São radiações com a maior quantidade de energia. Mas não é só a quantidade de energia que vai afetar, né, que afeta, por exemplo, a nossa pele, alguma outra coisa. Você também, uma outra coisa que afeta, né, é a intensidade da radiação, né? Então, você pode ter uma radiação que tenha também uma intensidade alta, né? Ok. Esse aqui é um dos pontos principais, né, para entender. Falta colocar aqui uma coisa importante. Qual é a velocidade? Velocidade da radiação. A gente, muitas vezes, podemos chamar a radiação eletromagnética, né? Radiação eletromagnética. Radiação eletromagnética, né? Qual é essa velocidade? A velocidade da radiação eletromagnética nós chamamos de C, né? Em uma circunstância, tá? No vácuo, tá? Que vai ser 3 vezes 10 a oitava, ok? 3 vezes 10 a oitava. Opa, aqui faltou joule vezes segundo. Joule, né? Esse aqui é joule vezes segundos, ok? Esse aqui é 3 vezes 10 a oitava metros por segundos. Okay? É uma velocidade bem alta, tá? Em torno de 300 mil quilômetros por segundo. Né? Esse aqui é uma velocidade bem alta, se vocês analisarem. 300 mil quilômetros por segundo, né? Velocidade bem alta. Essa velocidade aqui é em uma condição específica, que a gente chama no vácuo, tá? No vácuo. Professor, mas então, se não for no vácuo, foi em outro meio, a outra velocidade? Sim. Ok? Vale todas aquelas regras que nós colocamos lá para as ondas mecânicas, tá? Vale a mesma coisa, tá? A velocidade de uma onda, seja mecânica ou não mecânica, ela depende do meio de propagação, né? E aqui nós estamos colocando aqui, não depende de meio, né? É que a gente fala que o vácuo, né? Não podemos colocar que ele é um meio, né? Meio, né? Não tem nada ali, né? Mas tudo bem, né? O vácuo é 300 mil quilômetros por segundo, né? Não é correto dar o nome de vácuo como meio, né? Você pode pensar isso, fazendo uma analogia. Aí, no ar, na água, em todos os outros lugares, a velocidade das ondas eletromagnéticas, luz, todas as radiações, elas não dependem da frequência, elas vai depender desse meio. Qual é o meio que você está falando? Aí você vai falar qual é a velocidade. Aí não sei se vocês lembram desse conceito, que é interessante, que é vou ler uma cor aqui. Que é V, né? Colocamos na aula, primeira aula, né?
lambda sobre período. Ou também a gente pode escrever lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência. Então isso daqui é válido. Também, né? Isso aqui é válido. Uma outra coisa que é... Daqui você pode analisar essas relações aqui, tá? Então se você tem... Isso daqui é dado pelo... Vamos lá, meio, né? Se é no vácuo, né? Se é no vácuo, aquela não está dependendo de meio, né? Mas a gente sabe que é C. Fora do vácuo, ela vai ter uma velocidade, tá? E essa velocidade tem que ser dada. Para cada meio, ela tem um tipo de velocidade, a radiação eletromagnética. Com isso daqui, a frequência, ela depende, assim como as ondas mecânicas, ela depende da fonte, tá? Qual é a fonte que emitiu? É o Sol, uma estrela, é um humano que está emitindo essa radiação, né? Uma pessoa, né? Que está lá no sul do país, ou uma pessoa que está aqui no Mato Grosso, com uma temperatura mais alta, né? Então, cada localidade, objetos diferentes, em temperaturas diferentes, emite radiação diferente. Tá? Então, aí vai emitir uma quantidade, não só uma radiação, mas um comprimento de onda, mas emite uma sequência. Tá? Isso aqui é uma coisa importante para a gente dizer. Ó, quando um corpo, qualquer corpo, um objeto, ele está numa temperatura T, temperatura T, está numa dada temperatura. Nenhum corpo pode ficar com temperatura em Kelvin, tá? 0 Kelvin, K de Kelvin. Isso vocês já sabem lá da termodinâmica básica, né? Nenhum corpo pode ficar o zero absoluto, né? Que chama isso aqui seria o zero, né? O zero absoluto. Nenhum corpo pode estar. Então todo corpo precisa estar numa temperatura maior do que zero. Okay? Todo corpo, objeto, pessoas, qualquer um, tem que estar acima. E aí o que acontece? Os corpos que estão nessa temperatura estão acima do zero, o que eles vão emitir? Radiação. Ok? Radiação. Com uma dada frequência. Ok? Uma dada frequência. Ah, mas e a velocidade? Vai depender do corpo? Não. A velocidade depende no meio que essa radiação vai se propagar. Se essa radiação fosse propagar na água, o meio aqui é outra coisa. Tá? Aqui pode ter um meio. Água, vácuo, ar, né? Aí isso daqui vai gerar a velocidade da radiação. Okay? O que o corpo ele está emitindo? Uma radiação com uma dada frequência. Então é o corpo numa dada temperatura emite um corpo numa dada frequência. Essa frequência que o corpo vai emitir depende da temperatura do corpo, tá? Então vamos só para dar uma ideia. Os corpos que estão mais frios, com temperaturas baixas, tá? Ele vai emitir o centro de emissão, né, assim, radiação em frequências, né, baixas. Frequências baixas. Vai emitir uma quantidade de radiação, claro que vai variar a frequência também, tá? Tem uma curva, mas vai emitir mais na região de frequências baixas. Os corpos quentes vai emitir radiação em frequências altas, tá? O centro dessa radiação de emissão é frequências altas, okay? Mas todos os corpos emitem radiação, okay? Todos os corpos, independente do que for. Então vocês já identificaram ali, por exemplo, alguns casos que vocês já conhecem, que seja, por exemplo, o óculos de visão noturna,
né? Se usa muito equipamentos de armas, né? Ou nos Estados Unidos, lá aquela fronteira que passa com o México ali, né? Pessoas estão todas lá no escuro tentando passar a noite, que vai à noite porque achando que a noite vai ficar mais fácil de enganar a guarda, né? É nada, né? A noite é mais fácil ainda, né? Porque achando que a noite vai ser mais fácil de enganar e vai ser mais difícil para os guardas identificar. Mas à noite não. Por quê? A pessoa, né? A pessoa vai emitir radiação. Vai emitir radiação. A pessoa vai ficar brilhando no escuro, né? Todo mundo brilha, tá? Brilha à noite. E a gente, nossa temperatura, né, é alta, né? Então a gente emite uma quantidade muito grande de radiação, tá? Essa radiação, geralmente, a frequência dela é no infravermelho, se tiver. No infravermelho. A gente emite uma quantidade muito grande de radiação, tá? E essa radiação nos mostra qual é a nossa posição, tá? Então a pessoa está em qualquer lugar ali, mostra a sua posição. Você teria que camuflar muito bem, né? Colocar algum tecido, né? Material metálico, alguma coisa para você conseguir camuflar isso daqui e não emitir radiação. Porque senão você vai emitir uma grande quantidade de radiação e essa radiação vai mostrar a sua posição, tá? Onde você está. Vai estar brilhando claramente. Esse espectro ali, né, que a gente chama espectro de radiação, né, você tem assim, algo assim, tá? Algo assim. Isso daqui, nessa horizontal aqui é a frequência, tá? A frequência. E aqui é a intensidade. Tá? Então, o que que acontece? Aqui, esse centro aqui, que vai ser essa frequência, vamos chamar um tiozinho aqui, média aqui, tá? Cada corpo emite uma quantidade de radiação, que a gente chama de, a explicação científica, né, para você estudar esse assunto, se chama radiação de corpo negro, tá? Se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, vocês vão perceber que está lá no livro, né? E também material na internet que vocês vão encontrar, vai ser radiação do corpo negro, tá? Para ficar uma curva mais próxima. É claro que outros corpos que não são corpos negros, que absorve 100% e emite 100%, a curva vai ficar um pouquinho diferente, tá? Mas é mais ou menos uma curva parecida com essa, tá? No geral. Que vai ter um pico de radiação, de frequência máxima, tá? Onde que a intensidade da radiação é máxima, nessa frequência aqui, tá? Então, esse centro aqui que depende da temperatura, né? O que que acontece? Corpos que são mais frios vai estar aqui, emitindo alguma coisa assim. E os corpos mais quentes vão estar para cá, ok? Com frequências mais altas, tá? Então, com isso daqui, com essa frequência de pico, né? Se você obter, por exemplo, a luz de um objeto, por exemplo, uma estrela está emitindo radiação aqui para a Terra. O que que acontece? Nós vamos captar a radiação dessa estrela e vamos montar um espectro de radiação. Vamos achar qual é a frequência que está aqui. Dada essa frequência, a gente tem uma tabela, né, e fórmulas, né, dessa frequência, né, com essa temperatura. Tabela e fórmulas da frequência em função da temperatura. Então a gente vai saber, né, olhando essa frequência máxima aqui, né, a gente vai descobrir qual é a temperatura da estrela. Temperatura, né, da estrela. A gente descobre a temperatura. Essa é uma forma, né, que a gente usa também para descobrir temperatura dos aqueles aparelhinhos de medir temperatura, né? Aqueles revolvinhos, né, de medir temperatura, né? Você tem ali, aí está aqui a pessoa, né? Ok?
E o sujeito vai ser medido a temperatura dele. Então, aqui tem uma coisa interessante aqui, né, que é importante a gente colocar, né, nesse assunto, né, é aquela fake news, né, que você teve aí no início da pandemia, né, a respeito desses aparelhos de medir temperatura, né, que ele poderia machucar o olho da pessoa, poderia causar problemas de saúde na pessoa, né, emitir radiação, machucar a pessoa de alguma forma. Esses aparelhinhos, geralmente, ele tem um laser aqui, tá? Um laser, um apontador. Você pode, simplesmente, né, para não causar nenhum dano em ninguém, a pessoa não ficar constrangida com isso daí, bater no olho, que pode ser realmente uma coisa ruim, né? Não machucar, né, porque as frequências são bem baixas, mas se tiver desregulado, então a gente desliga isso daqui, sabe? Desativa esse laser aqui. E o que vai acontecer? Você simplesmente vai colher essa pessoa está em uma determinada temperatura, né? Temperatura. A pessoa está numa determinada temperatura. Você vai colher essa radiação que essa pessoa está emitindo, tá? E essa radiação vai entrar no aparelho. E aqui dentro, ele vai captar essa radiação e ele tem um circuito que ele faz a conta do seguinte: dada a temperatura da pessoa, dado o espectro de frequência da pessoa, ele capta, ele acha qual é a frequência do pico, da onda de radiação que essa pessoa está emitindo, e com isso daqui ele calcula com a programação qual é a temperatura da pessoa, ok? Mais ou menos próximo aqui da pessoa, nessa radiação. Então, na verdade, se tem alguém que poderia, nessa história aqui, entre dois objetos, o termômetro aqui, né, e a pessoa que poderia causar algum dano para o outro, seria a pessoa, né, emitindo radiação para o medidor, né, não o contrário, né, porque o medidor, se você desativou aquele laser que aponta para achar a direção ali, desativou ele, ele não emite nada, ele só capta a sua radiação, tá? Você emite radiação, porque você está numa determinada temperatura, então você emite um espectro de radiação infravermelho. E essa radiação que você emite é que ele capta, é só isso, tá? Então não tem como, né, um aparelho desse daqui causar algum dano para alguém, né? Então, acho que agora, a partir dessa aula aqui, né, isso daí fica claro, né? Acho que não tem dúvidas a respeito desse assunto aqui. Tá. Bem, uma outra coisa importante a respeito de radiação é o índice, né, que a gente chama aqui, índice de refração. Índice de refração. Okay? O índice de refração, ele é o seguinte, ele é N igual a C dividido por V. Aqui a gente vai encontrar uma relação, o seguinte, o índice de refração é esse N aqui, tá? Esse N. É C por V, beleza? Então o índice de refração, o que é essa relação, esse índice de refração? Ele é a velocidade no vácuo, né? O vácuo, a velocidade no vácuo, dividido pela velocidade no meio. Tá? Então, entre o vácuo e o meio, você acha o índice de refração. A velocidade mais alta que temos, a velocidade limite, é C. Eu falei, né? Que é 300.000 quilômetros por segundo. E aí, as outras velocidades são abaixo, né? Que é V. São velocidades menores. Então, você sempre vai ter a divisão aqui de um número maior por um número menor. Né? Se você tem essa divisão aqui do número maior para o menor, essa relação do índice N vai ser no máximo... no máximo, né? Igual... no máximo igual... menor igual a 1. Só quando o meio for o próprio vácuo que vai ser C dividido por C igual a 1, né? Então,
Agora, se for uma velocidade menor aqui, né, você vai ter um número, desculpa aqui, maior ou igual a 1, né? Vamos lá, vamos só corrigir aqui, estou falando besteira. Né? Maior ou igual a 1. Quando isso daqui é igual a C, por exemplo, isso aqui é igual a C, aí nós vamos ter N igual a 1, né? Que é C dividido por C, que é igual a 1. Agora, vamos colocar que V é igual a metade. Metade da velocidade da luz. Né? Metade da velocidade da luz. Quanto que vai ser o N? O N vai ser C dividido por 1 meio de C. Não é? 1 meio de C. Metade de C. Vai dar igual a 2. C corta com C. 2 dividido por 1 é igual a 2. Então vai dar 2. Então o índice ele é maior ou igual a 1. Ok? Esse é o índice de refração. Beleza? Uma coisa importante do índice de refração também, para ficar aqui, é o seguinte, que ele é assim, ó, índice de refração. NA seno de θA é igual a NB seno de θB. Beleza? Ok? Isso daqui é o nosso índice de refração. Okay. Beleza. Agora vamos lá. Uma outra coisa também importante sobre luz é a dispersão da luz. Esse é um assunto importante. Ele fica o seguinte, você tem um conceito que é a dispersão. A dispersão da luz. Você atinge, por exemplo, um prisma, aqui você tem um prisma, né? E quando você atinge a luz, vem aqui a luz. Deixa eu melhorar isso aqui. A luz branca, tá? Branca, atinge um prisma, o que vai acontecer? Ela vai ter uma dispersão. Vai sair para cá, vamos colocar assim. A vermelha para cá. Vermelha. E aqui, para essa região aqui, o azul. E as outras cores aqui no meio, beleza? Intermediárias. Para cá é o infravermelho, para cá o ultravioleta. Mas o que a gente vê é isso daqui só, tá? Então você consegue, usando um prisma, separar a luz branca, né? Vem do Sol, que é uma mistura de cores, né? Espectro de luz solar. E esse espectro de luz solar você consegue separar no vermelho e azul, tá? Uma coisa importante que nós estamos falando aqui de cores, separação, de frequências, né? O vermelho está relacionado com uma frequência, né? O azul com a outra frequência, né? Uma frequência 2, né? Cada um são frequências diferentes. Então as cores, quando você fala de cores diferentes, você está falando de frequências diferentes, né? Cores diferentes, nós estamos falando de frequência diferente. Tá? Cores diferentes é igual a falar de frequências diferentes de radiação. Tá? Então você tem frequências diferentes aqui. Beleza? Ok. Nós vamos tratar de um assunto aqui para a gente fazer algumas continhas, entender um pouco mais à frente, que vai ser sobre lentes, tá? Lentes. As lentes vai ser um assunto que nós vamos tratar na próxima aula, mas eu peço para vocês já ir dando uma olhada sobre esses conceitos, né, de lentes, tá? De luz incidente, né? Aí foco, né? A nossa velha formulazinha lá que nós temos, 1 sobre frequência, 1 sobre P, a distância do objeto, mais 1 sobre P', tá?
são essas relações aqui que nós vamos tratar para a gente conseguir entender os conceitos de miopia e hipermetropia. Tá? Miopia e hipermetropia. Algumas outras coisas também, astigmatismo, outros problemas que estão relacionados com a visão. Okay? Nós também vamos entrar nas próximas aulas também na relação, que eu já vou entrar agora aqui, vou fazer essa breve introdução, né, que vai ser sobre anatomia também, anatomia, né, anatomia da visão, né, do olho, né, vamos tratar do olho humano aqui, né, mas depois você pode muito bem estender esses conceitos, pesquisar melhor, né, para outras espécies aí. Anatomia, nós vamos ter que entender bem a anatomia do olho, né, a entrada, a retina, né, luz, como que a luz foca, né, e aqui nós temos o nervo, né, então da mesma forma, nós temos um nervo, ótimo, ótimo. A luz vem e vai atingir o olho, tá, ela tem uma determinada frequência, né, tem uma intensidade, né, e atinge o olho. O que vai acontecer aqui? Ela vai focar, essa luz vai atingir lá o fundo do olho, né? E aqui nós vamos ter que analisar um pouco melhor essas células aqui, tá? De recepção. Tá? E nessa recepção aqui vai transformar esse sinal elétrico num sinal químico, químico-elétrico, né? Um pulso, né? Bioquímico aqui, né? Muitas vezes são estudado bastante isso aqui em bioquímica também. Esse sinal, tá? Vê um sinal, ele vai ser transformado em sinal. E esse sinal vai para o cérebro, tá? Então aqui nós vamos entender como funciona. O olho, você enxerga várias cores, mas você trabalha com RGB, que é do inglês Red, Green e Blue. Isso daqui são as células receptoras do olho. Então a nossa visão do humano em si, nós trabalhamos com 3 cores, tá? 3 cores, RGB, Red, Green, Blue. E através de um vetor, que você monta um vetor, que ele tem um alfa R, mais um beta G, mais um gama B, compondo aqui essas bases, que é o R, o G e o B, nós formamos todas as cores, sabe? Nós damos sentido a todas as cores, tá? E esse sentido que dá sobre essa soma, né, esse cálculo que é feito aqui, isso é feito aqui, vamos lá. Isso aqui é feito cérebro. Ok? Cérebro. Então é a parte da visão em si. Visão. Isso aqui é quando entra essa interpretação do cérebro aí, sabe, esse assunto, sabe, é muito interessante, né, mas extremamente complicado, né, também. Eu posso, assim, não tenho nenhum problema em admitir que eu não entendo nada disso daqui, sabe, entendo muito pouco disso aqui, sabe, sou apenas um curioso. Sempre li, gostei de ler as pesquisas que vão trabalhando nisso daqui, né, neurocirurgia principalmente, né, mas eu não domino esse assunto aqui, tá? Quando vai lá para o cérebro, como que faz a interpretação. Então, nosso trabalho aqui, a gente entende muito bem como funciona, né, quais são os problemas, tá? Eu quero discutir com vocês esses problemas, né, todos os problemas aqui estão relacionados com a visão, né, nós vamos discutindo esses problemas para a condução de sinal, né, aí a gente, com a biofísica, né, nós vamos conseguir entender melhor, né, esses problemas que estão relacionados à visão aqui, muitos casos de cegueira, outras coisas, problemas aqui que podem ser corrigidos, né, que são problemas físicos aqui, tá? A gente consegue analisar, físico-químicos, né, de sinais, né, elétricos, né, estão transformando aqui em receptores, né, para formar visão, a pessoa que é daltônico, a idade, né, como que isso afeta, isso daqui tudo bem, isso aqui a gente trabalha em biofísica, tá? Mas a hora que chegou lá o sinal no cérebro, né, aí é outra história, né? Então eu levo vocês até essa porta. Se vocês quiserem abrir e ir para frente, né? Aí é com vocês. Né?
Pessoal, então eu quero que vocês deem uma olhada sobre lentes, tá? Pegue livros do ensino médio, material na internet que tem sobre, no nosso livro aqui, que é o capítulo... deixa eu ver aqui. Aqui, ó, capítulo 18, tá? Obrigado. Capítulo 18 aqui, nós vamos ter aqui a biofísica da visão, tá? Então, aqui é um material complementar, tá? Ele vai estar falando umas coisas que eu disse aqui, outras coisas que eu não coloquei, tá? Aí vocês façam a leitura, tá? Para entender melhor, que eu vou colocar depois um questionário para vocês, tá? Para vocês discutir essas perguntas, entender um pouco melhor o que está acontecendo aqui. Olha só. Opa, parece que tem alguém. Ok. Seja bem-vindo. Opa. Olha aqui, reflexão. Aí que vai trabalhar sobre um pouco de interferência, mais alguns fenômenos, né, da luz, relacionado aqui sobre luz. Isso aqui eu não tratei, tá? Depois nós vamos discutir. E aqui nós estamos com, que eu estava falando agora há pouco, tá vendo? Ó, só seno de I, seno de R, que é a refração, ok? Lei de refração. Lei de refração, você tem isso daqui, tá? Entrada e saída. Nós vamos depois fazer uns pequenos exemplos, tá? Para a gente entender melhor isso daqui. Aqui já inicia a formação de imagens e lentes, tá? Então isso daqui, nós vamos trabalhar e vamos resolver alguns probleminhas relacionados a isso daqui, tá? Formação de imagens e lentes. Eu vou tentar mastigar isso daqui e colocar isso aqui de uma forma mais simples para vocês, tá? Para que a gente consiga resolver isso daqui. Olha só. Então aqui já tem um resumo básico do que são lentes, né, e como que se dá a formação de imagens, né, questão do eixo óptico, foco, ok? E é nisso daqui que nós vamos entrar agora na próxima aula a respeito do assunto que vai ser visão, ok? Ok, pessoal? Então vamos finalizar a nossa aula de hoje, né? E eu não deixei lista nessa semana, né? Eu vou colocar agora junto com esse novo material, colocar mais uma lista, depois vai saindo a outra lista, e na próxima aula, aí já vai ser uma aula já dupla, né? Que além da aula em si, nós vamos resolver lista. Então a gente inicia, por exemplo, a próxima aula, não, tranquilo. A próxima aula a gente inicia com resolvendo essa lista, tá? Que eu vou deixar. Aí depois que a gente resolver a lista, tirar todas as dúvidas, eu não gravo, tá? A parte que a gente está resolvendo lista, tudo bem? Aí os colegas anotem aí, vocês podem gravar, tem várias formas de vocês gravar a tela também aí, tá? E aí esse daqui eu faço uma pequena edição, tá? E coloco lá para disponível na internet, essa aqui eu tiro, né? Algumas partes que eu vou deixar só a parte da aula em si, né? Porque esse aqui teve alguns problemas, esse vídeo, eu vou retirar algumas coisas, fazer uma pequena edição e deixo lá aberto lá para todo mundo assistir a aula, né? E nós vamos continuando. Ok, pessoal? Então, bom descanso para vocês aí, bom trabalho e até a próxima aula aí, ok? Até mais, pessoal. Boa noite.